O Repórter Setorial está no ar e na edição de hoje você confere. Campanha da Prefeitura de Pinda pretende tornar a cidade mais acessível. Foi inaugurado em Taubaté o Centro da Mulher e você vai conhecer os serviços oferecidos. Embraer anuncia mais vendas para a empresa dinamarquesa, mas sindicato teme por empregos. Continuamos com a reportagem especial sobre violência para falar do grupo mais afetado no Brasil, os negros. E ainda... Nós estamos num dos períodos mais ansiados do ano, férias escolares, época em que a gente viaja e deixa o coração aberto, mas não pode, tem que prestar atenção. Segurança, hoje nós vamos falar sobre segurança em condomínios e residências nas férias. Estamos recebendo Davi Fernandes, especialista em segurança, que vai falar sobre o assunto e dar dicas importantíssimas sobre o tema. É já, não saia daí. Uma campanha vai ser lançada hoje à noite em Pindamonhangaba para tornar a cidade mais acessível. Paulo César de Oliveira traz os detalhes para a gente. O objetivo da campanha é fortalecer os pontos turísticos da cidade, principalmente para as pessoas com necessidades especiais. A gente conversa com a Ana Lúcia Araújo, diretora de turismo de Pindamonhangaba. Ô, Ana, que tipo de adaptação e fortalecimento esses pontos turísticos vão receber? Então, a intenção é pontuar os pontos turísticos de Pinda e também os prédios públicos, através de lombofaixas, colocar as rampas nos lugares adequados, numa padaria, num comércio, onde os deficientes, não só os deficientes, também as gestantes, a terceira idade, a mãe lá que está com a criancinha empurrando, possa entrar. O deficiente, ele possa comprar um pão, possa comprar uma roupa e possa caminhar pelas ruas, ter o direito de ir e vir. Vocês acreditam que com essa campanha vai atrair mais turistas para a cidade? Ah, sim, vai atrair muito mais turistas, especialmente os que têm necessidades. Nós vamos tentar não adaptar, nós vamos tentar uma adaptação. A gente não precisa chegar naquele prédio público e transformar o banheiro, transformar o restaurante ou a passagem, não. Porque a gente sabe que tem muito local que não pode ser transformado. Mas a gente pode pôr uma rampa, ele pode subir, ele pode ser atendido. Nós vamos mudar as lombofaixas, a gente tem uma parceria com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Planejamento. Então, conforme nós formos pontuando e a empresa for pontuando, eles já vão arrumando. A gente tem o dinheiro do MIT que pode vir. Nós estamos concorrendo à classificação do município de interesse turístico e temos esse dinheiro que, se a gente conseguisse classificar, também pode nos ajudar, além dessa emenda impositiva que foi mandada da vereadora Gislene Cardoso, que se preocupa também os deficientes aqui. Então a gente pode fazer muita coisa, muito lançamento, muita propaganda, muito jornal e trabalhar para o município poder andar, poder consumir, para poder ter o direito de ir e vir na cidade. Para que isso ocorra, vocês fizeram uma parceria com a Biomóvel, uma empresa especializada em adaptações. Isso, uma empresa especializada, temos o instrutor Valmir, que é uma pessoa conhecida internacionalmente, um ótimo, e com ele nós vamos modificar essa cidade, vamos transformar a Pindamonhangaba. Obrigado, Ana, pelas informações. E Paulo César de Oliveira segue o Repórter Setorial. Na semana passada, nós mostramos aqui no Repórter Setorial uma matéria sobre um projeto de lei em Lorena que previa a liberação de todos os assentos dos ônibus para os idosos. O projeto tinha passado por uma primeira votação, sendo aprovado pela maioria dos vereadores, mas durante a sessão de ontem, o mesmo projeto voltou a ser discutido em pauta, mas não teve o mesmo sucesso da sessão anterior e dessa vez não foi aprovado pelos vereadores da cidade. Teve início em Pindamonhangaba a campanha Julho Amarelo, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção contra as hepatites.
A campanha será mais voltada aqui em Pinda para os testes rápidos da hepatite C em pessoas que tenham mais de 40 anos. Isso não significa que outras pessoas não possam fazer os testes. Por ser uma doença silenciosa, é importante realizar o exame pelo menos uma vez por ano. Os testes estão disponíveis em 10 unidades básicas de saúde aqui da cidade, das 8 às 11h30 da manhã e da 1 às 4 da tarde. O dia D dessa campanha vai ser no dia 28 de julho no shopping aqui da cidade. Carolina Silva, de Pindamonhangaba, para o Repórter Setorial. A Embraer anunciou nesta terça-feira a assinatura de uma carta de intenção com a Nordic Aviation Capital, que prevê a venda de 3 aeronaves E190 com valor total de 156 milhões de dólares. A empresa dinamarquesa já tem em sua frota 134 E-Jets fabricados pela Embraer. O anúncio aconteceu durante a Farnborough Air Show, uma feira que acontece no Reino Unido. Líder mundial na fabricação de jatos comerciais com até 150 assentos, a Embraer tem cerca de 100 clientes em todo o mundo que operam com jatos das famílias ERJ e E-Jets. A fabricante brasileira estima que, em média, a cada 10 segundos, uma aeronave produzida pela empresa decola em algum lugar do mundo e transporta anualmente mais de 145 milhões de passageiros. E ainda falando sobre a Embraer, desde o anúncio do acordo sobre a criação de uma nova empresa com a Boeing na área de aviação comercial, o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté está preocupado com os impactos que isso pode causar na geração de empregos. De acordo com o secretário de Administração e Finanças do Sindimetal, o acordo entre as empresas coloca em risco o emprego de 2.600 trabalhadores que atuam nas unidades de Taubaté, Sorocaba e Araraquara. A própria Embraer já informou que não garante a manutenção de todos os postos de trabalho após a conclusão da fusão com a Boeing. A empresa brasileira vai deter apenas 20% das ações da Joint Venture, que é avaliada em 4 bilhões 750 milhões de dólares. De acordo com o Atlas da Violência, em 2016, a taxa de homicídios entre a população negra é maior do que o dobro do que entre o restante da população brasileira. Mais de 70% das pessoas assassinadas no Brasil a cada ano são pretas ou pardas. As lágrimas expressam a dor de uma família que perdeu um parente por causa da violência. Diante desta realidade, o Atlas da Violência, divulgado pelo IPEA, destacou que uma das principais facetas da desigualdade racial no Brasil é a forte concentração de homicídios na população negra. Pelos cálculos do Atlas, é como se, em relação à violência letal, negros e não negros vivessem em países completamente diferentes. Negros em um país com altas taxas de homicídio e não negros em regiões com índices bem baixos. Em 2016, por exemplo, a taxa de homicídios de negros foi 2,5 vezes superior à de não negros. Em um período de uma década, entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios de negros cresceu 23,1%. No mesmo período, a taxa entre os não negros teve uma redução de 6,8%. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. O Brasil nunca aboliu a escravidão. Todo dia matam um de nós nas favelas do estado do Rio de Janeiro. Todo dia matam os jovens negros na favela daqui, de Niterói, do Rio e do Brasil todo. A escravidão acabou em 1888, mas não a cultura escravocrata. Ela permanece largamente inalterada no nosso país. Então, desde o início da escravidão, nós temos uma profusão, nós temos uma circulação de estereótipos negativos em relação a homens negros e a mulheres negras. E exatamente esse resquício reflete absolutamente na segurança pública. Toda aquela questão de uma distância de proteção, de uma distância de garantia dos direitos entre os brancos e os negros, a gente acaba vendo isso também na questão da segurança pública. Só que na questão da segurança pública, ela é uma questão talvez a mais sensível de todas, porque o resultado que a gente tem daí levado ao extremo é a morte das pessoas. Então, quando a gente verifica que morrem mais negros do que brancos, numa proporção
bem grande, ou numa desproporção bem grande, o que a gente percebe é que o racismo estrutural no Brasil, ele continua absolutamente presente, especialmente na questão da segurança. Então, a população negra, ela está hoje no Brasil, sem dúvida nenhuma, muito mais vulnerável, muito mais desprotegida, muito mais exposta à violência do que a população branca. A morte decorrente de briga de facções, é a morte decorrente de brigas de vizinhos, mas o que esses números eles acabam nos mostrando, além desse racismo das instituições policiais, etc., que existe, é um fato que a população negra, de uma forma geral, ela está mais vulnerável. Eu acho que não tem como não passar pela inclusão, né, ou pela extensão de vários direitos e garantias fundamentais também à população negra. E para exterminar essa desigualdade que mata, a saída é uma só. Enquanto nós não garantirmos igualdade de oportunidades educacionais, igualdade de oportunidades no mercado de trabalho e a distribuição de renda no país, nós continuaremos tendo o mesmo tipo de problema. E vamos agora para o quadro Cidadania, com José Carlos Cataldi. Amigos, a sensação que tenho hoje é de que estão realmente querendo acabar com a justiça do trabalho. Afora a reforma trabalhista tão polêmica, né? Agora o presidente do Tribunal Superior do Trabalho baixou uma resolução para fixar o regimento de custas recursais. Olhem só. O trabalhador, digamos que perca no primeiro grau. Para ele recorrer ao TRT da região dele, vai ter que desembolsar quase R$ 9.600 de custas. Vejam que barbaridade, né? Já para recorrer ao TST, Tribunal Superior do Trabalho, fazer o processo subir a Brasília para uma decisão de Corte Superior, vai ter que pagar quase R$ 20 mil. Eu pergunto, quem é o trabalhador que hoje tem esse recurso para fazer uma verdadeira aposta, né? Porque é um jogo, não se sabe o que vai dar uma decisão aí por parte dos juízes lá de cima. E aí o que acontece? As pessoas vão largar de mão, não vão recorrer. Assim, meus amigos, é muito fácil baixar a estatística. Quase não tem mais ação trabalhista para a gente julgar, porque o tribunal foi eficiente. É eficiente? Foi realmente um tribunal violento contra o trabalhador, que é a parte menos favorecida na relação. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a inadimplência em Taubaté. Voltamos já.